Oi, gurias e guris. Meu nome é Ângela Cristina e eu falo da flor de camomila. Gente, olha só o que eu trouxe para mostrar para vocês um pouco sobre essa planta linda que é a amaranta cascavel, né? Essa amaranta, né, ela é muito bonita. Ela tem esse nome porque ela é parecida assim, tem esse desenho parecendo uma cobra, né? Também essa planta também é conhecida como planta rezadeira. Por que que rezadeira, gente? Porque de noite ela se fecha, assim, ela fica com as folhinhas todas erguidinhas, coisa mais lindinha, né? E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência com essa plantinha aqui em casa, né? Quais os cuidados que eu tenho, qual é o tipo de substrato que eu uso, né? Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre essa minha experiência com ela. As marantas, gente, a minha avó já tinha muitas marantas no pátio dela, né? E era super fácil de cuidar. Como que a gente vai, então, como que eu preparo aqui em casa o substrato para as marantas, né? Para essa plantinha. Então, eu uso estera do mato que eu recolho, casca de ovo, casca de banana, carvão e esterco de vaca, né? Então, são esses os ingredientes da comidinha para a minha planta, né? Eu misturo tudo isso, assim, em uma proporção e coloco dentro do substrato para replantar ela, né? Então, elas têm se adaptado muito bem a esse tipo de substrato aqui em casa, né? Estão crescendo, a gente vê aqui que tem várias folhinhas novas vindo, né? Então, aqui a gente percebe que tem várias folhinhas novas vindo, então, na plantinha. Amanda mostra bem rolinhos novos aqui já saindo, né? Aqui também. Então, essa é uma planta mais jovenzinha ainda, né? E vocês me pediram bastante para mim falar sobre essa planta, então eu resolvi falar sobre a amaranta e os seus cuidados, né? Aonde que a gente deixa ela? Qual é o local melhor para as marantas, né? A amaranta, ela fica aqui dentro de casa, lá numa prateleira, na minha estante, né? Onde ela recebe claridade, solzinho através da janela, né? Porque elas apreciam bastante luminosidade, porém não o sol forte, né? Por quê? Por que o sol forte? Por causa que o sol quente, né? Ele acaba queimando as pontinhas, né? Então, isso a gente precisa observar bastante, que ela fica com a pontinha das folhas queimadas, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar bastante, tanto do frio intenso, né, gente? Porque aqui no sul faz muito frio também. Então, nessa época do ano, a gente precisa observar também essa temperatura, né? Às vezes aqui eu percebo que quando faz muito calor, e às vezes aqui faz um dia muito calor e no outro dia já faz muito frio, né? E o que eu percebo? Às vezes as folhinhas se enrolam, então elas também não gostam dessa mudança brusca de temperatura que ocorre, né? Outra coisa, gente, se ela ficar numa janela, né? Procurar não abrir aquela janela aonde ela tá parada. Por quê? Porque o ar quente, né? Esse vento que entra, também faz isso com as plantas, né? Com a amaranta, o ar quente queima a pontinha das folhas. E elas gostam de um ambiente úmido, né? Onde tenha bastante umidade no ar. E como que a gente pode fazer isso em casa e o que eu uso aqui em casa para que as marantas fiquem assim bonitas, gente? Sem essas pontinhas queimadas, né? Primeira coisa, né? Eu faço... coloco garrafinhas de água, gente, ao redor das plantas, né? Junto com outras, eu coloco jiboias dentro das garrafinhas, né? Então, essa própria água já vai ajudar a manter o ambiente úmido, né? Outra coisa, gente, é manter todas elas assim agrupadinhas, que elas gostam bastante. Agrupar todas as marantas que você tem em casa, colocar todas elas grupadas, assim, colocar pertinho uma da outra para ficar bem juntinha, né? Outra coisa, né? É você borrifar água nelas, elas adoram que a gente borrifa água, né? E qual que é a melhor água que a gente vai usar? Água da chuva, né, gente? Então, eu gosto muito de utilizar água da chuva para as minhas plantas, né? E vou borrifar elas. Toda vez que a gente borrifa, eu borrifo sempre pela parte da manhã, porque é o melhor período para as plantas, né? Então, você vai borrifar delicadamente, assim, todas as suas plantinhas bem pertinho uma da outra, porque isso, além de fazer bem para a planta, né, a gente vai ajudar a gente também, porque vai ser muito mais prático, né? Então, isso também é uma coisa bem bacana que a gente precisa observar.
Gente, quando aqui no sul, às vezes tem muita umidade no ar. Nesses dias que tem toda essa umidade, eu não borrifo as minhas marantas. E também não molho elas tanto, né? Elas não gostam de ficar com o substrato encharcado com água, porque aí acaba apodrecendo, né? Então, toda vez que você molhar a água que eu também utilizo, também é água da chuvinha para molhar as minhas plantinhas. Então, como é que eu faço? Gente, é a melhor... Ó, a dica importante aqui que eu vou dar para você, gente que gosta de maranta, é sempre colocar o dedo dentro da terra. Saiu o dedinho sujo, né, gente? Você não precisa molhar ainda, né? Então, sempre tem que ficar atento a esse pequeno detalhe, gente. Isso funciona super bem aqui em casa para mim. É colocar o dedo aqui na terra para ver se eu preciso molhar novamente. E tá dando super certo, né? Usar o dedo para ver se precisa molhar novamente, né? Gente, uma coisa assim também que eu observo aqui em casa nas marantas é de vez em quando passar um paninho úmido, né? Também é bom para as plantas. E nesse período, gente, isso vai ser uma terapia que a gente vai estar fazendo durante esse período. Por que uma terapia? Porque você vai estar olhando para as suas plantas. Nesse momento, a gente vai estar identificando se tem alguma coisa, né? Porque a gente passa o paninho por cima da folha e por baixo também, né, gente? Porque aqui embaixo também as danadinhas das cochonilhas também se escondem. Pasmem, né? As cochonilhas também aparecem. E sabe qual é o lugar que elas adoram? Vou mostrar para vocês também, ó. Sabe aqui onde é que tem uma folha emendando na outra, gente? Vamos procurar aqui, ó. Aonde tá nascendo uma folha, aqui assim no meio elas gostam de ficar. Bem aqui assim. Então, nesse pecíolozinho na folha que elas gostam de ficar, gente. Então, tem que ficar bem atento para as cochonilhas, porque como às vezes as cochonilhas... E qual é o ambiente que as cochonilhas gostam? Quente e úmido. Calor e umidade é o ambiente propício para as cochonilhas aparecerem. As danadinhas, quando a gente olha, estão lá trepar nas nossas plantas. Parecem floquinhos de neve, né? Mas estragam pra caramba, né? Então, sempre é bom a gente ficar atento, olhando muito bem. Nesse momento que você está olhando, você também vai fazer o quê, gente? Eu gosto, né? Pelo menos aqui em casa eu faço assim. Nesse momento nesse dia que eu tiro para dar uma olhada nas plantas, eu também já vou lá e corto as folhas feias fora. Por que é importante tirar as folhas feias? Porque essas folhas feias, elas vão evitar que os bichinhos se acumulem ali. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente pode estar fazendo e melhorando, é lógico, a nossa plantinha, né? E se tiver cochonilhas, o que a gente pode fazer, né, gente? Eu sempre uso óleo de NEM aqui em casa, que é um produto natural, né? Como que vai ser o óleo de NEM? Como que eu faço? Eu faço uma diluição, né? Uma colherzinha de chá para para meio litro de água, né? E borrifo nas plantas, né? Sempre no final do dia. No outro dia eu não coloco a minha plantinha para pegar aquele solzinho da manhã. E também eu coloco um pouquinho, 5 gotinhas de detergente de sabão de coco, né? Pra misturar, porque precisa ter uma coisa para misturar, porque água e óleo não se misturam, né? Talvez a gente precise aplicar mais vezes, como são produtos naturais, gente. Às vezes a gente precisa aplicar mais de que uma vez, a cada 15 dias. Você sempre vai verificando como que sua plantinha tá reagindo, né? Outra coisa importante, gente, que funciona, que eu cuido, observo muito aqui em casa, eu faço um testezinho. Ângela, mas o que é isso? Eu aplico primeiro um pouco de óleo neném numa folha, mais embaixo, né? Pra quê? Pra ver se a plantinha não vai ficar, não vai ser agredida, né, com esse óleo de NEM. Porque mesmo sendo um produto natural, às vezes tem plantas que são mais sensíveis, né? Então, a gente primeiro faz o teste numa folhinha bem embaixo para que a gente se garanta, né, gente, que não vai queimar a planta toda, né? Isso é uma coisa muito bacana da gente ficar observando, né? Tá, Ângela, mas e a amaranta não tá bonita? Como que a gente faz, né? Eu não adubo ela durante agora nesse período do inverno, né? Eu deixo para adubar ela lá quando vai chegar a primavera, no final de agosto, né? E o que eu uso aqui em casa, gente? Eu uso esterco de vaca líquido, né?
que é um esterco natural. E como que eu faço, né, com esse esterco orgânico? Eu coloco 5 colheres de esterco de vaca curtido em 1 litrão de água, né? E aí eu deixo curtir isso durante uns dias e aí aplico nas minhas marantas. Gente, elas adoram. Esse processo funciona super bem, essa adubação orgânica. Minha avó já usava, né? E agora eu tô passando para as minhas filhas também usar. E eu quero que vocês tenham plantas lindas e maravilhosas. E para fazer muda, gente, a gente vai dividir as mudinhas, né, as touceirinhas, e ali a gente vai tirar mudas, né, gente? Então sempre precisa ter, essa espécie de maranta precisa ter raízes, né, pra gente poder plantar e fazer novas mudas, e você vai ter um monte de plantinhas, vai ter várias marantas cascavel pra decorar a sua casa, né? A sua Urban Jungle, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!